Paz do Senhor a todos. Para quem não sabe, meu nome é José, do canal G6 City. Hoje eu quero passar para os irmãos que me ouvem uma palavra de Deus para o teu coração. Se encontra no livro de 2 Reis, capítulo 4, e uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo ele temia ao Senhor. E veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos ou escravos. Eliseu lhe disse: que te hei de fazer? Declara-me que é que tu tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Para que eu e você venhamos entender essa história, quem era essa mulher, como ela veio aparecer da Bíblia de uma hora para outra, na verdade não foi bem assim. Na verdade, essa mulher, ela era casada com um grande homem de Deus que eu vou citar para você. Embora a Bíblia não fala muito dessa mulher, mas na realidade, o marido dessa mulher, ele se encontra no capítulo 18 de 1 Reis. No capítulo 18 de 1 Reis, o marido dessa mulher, o marido dessa mulher, ele se encontra e o nome dele é Obadias. Nós sabemos que na época que aconteceu aquela escassez em Israel, no país aonde Obadias estava, ele ajudava o reinado. Naquela época, assim que o rei morreu, assim que o rei ele veio a falecer, o rapaz que cuida do Banco Central, quando um rei morre, eles pegam uma lista de todas as pessoas que estão devendo para o banco ou para o rei. E eles começam a enviar aquelas pessoas que estão devendo para pagar para o rei. Só que para nós entender realmente a história, nós temos que voltar lá para o primeiro livro de Reis, capítulo 18. Quando aconteceu aquela escassez, porque Elias profetizou 3 anos e meio sem água, de seca, os animais começaram a morrer. Não tinha mais alimento, não tinha mais como plantar, porque não tinha água, não tinha produção, não gerava, porque não tinha água. E a Bíblia diz que por esses 3 anos e meio houve seca em Israel. E o que eu acho mais interessante de toda essa história, que Obadias, ele fez um empréstimo. Por quê? Porque a ordem de Jezabel foi essa: mata todos os profetas. A ordem de Satanás, do nosso adversário de Jezabel, é essa: mata todos os profetas. Só que daí, dentro desse reinado, havia um homem cheio da presença de Deus. Havia um homem que ele dava liberdade para o Espírito Santo trabalhar nele. Havia um homem que ele dava liberdade para ajudar a outra pessoa. Às vezes você não é profeta, às vezes você é nada mais e nada menos do que uma pessoa que trabalha, mas você é que nem tipo de Obadias. O que é? Eu não sou profeta, mas eu ajudo o profeta. Eu vejo o profeta nessa situação escassa, passando fome, eu ajudo o profeta. A Bíblia diz que Obadias, ele se compadeceu por ser um homem de Deus, ele se compadeceu e ele fez um empréstimo milionário, e por 3 anos e meio ele socorreu 100 homens profeta, 100 profeta em Israel, 50 cada caverna, para que o rei Acabe não viesse descobrir e matar os 100, ou se ele descobrisse, pelo menos somente 50 morriam e os outros permaneciam escondidos. Ei, deixa eu te dizer uma coisa: enquanto tem muitos querendo matar profeta, Deus ainda levanta Obadias para te sustentar. Quando ele fez esse empréstimo milionário, ele foi pagando com o tempo. Enquanto ele tinha vida, ele ia pagando com o tempo, porque ele tinha uma hierarquia grande no reinado do rei Acabe. E a Bíblia diz que, não sei como, mas ele ia escondido e levava sempre pão e água. E deixa eu te dizer uma coisa: quem sabe você está escondido, quem sabe você é um profeta que você está escondido, mas você só está se alimentando do pão e da água.
Se aguarde, não vai demorar muito para você subir, porque vai ter a hora que você vai sair da caverna. Não se preocupe, ninguém está te vendo, ninguém te conhece, ninguém sabe teu nome. Não se preocupa, vai chegar a hora que Deus vai dizer, pode sair da caverna. Porque quando você vai por conta própria para a caverna, é diferente. Mas ali foi uma obrigação para manter vida. Assim como Jesus ele teve que sair para ele ir para o Egito com ordem de Deus para manter a sua vida, assim você também, quando é ordem de Deus para você ir para a caverna, meu irmão, ninguém te conhece, ninguém sabe, mas o importante é que você se alimenta do pão e da água que é Cristo. Deixa eu te dizer uma coisa da parte de Deus para você. A hora que chegar, que você sair da caverna, muitos vão dizer, transformado. E a Bíblia diz que Obadias, ele sustentava, e por 3 anos e meio ele sustentou aquele 100 homens. Agora imagina, olha só, 3 pessoas, imagina quanto você gasta por mês para sustentar, quanto você gasta no mês para manter uma compra. Agora pensa comigo, aquele homem Obadias, ele teve que fazer um empréstimo milionário para sustentar 100 homens, que nem era da família dele, da onde vinha a procedência, mas ele sabia que eram homens de Deus. E a Bíblia diz que por esse tempo o rei morreu, o rei Acabe morreu, Obadias morreu, e outro rei, ele começou a reinar no lugar do rei Acabe. E quando outro rei pegou no lugar do rei Acabe, que ele foi ver, o império estava falido. O império de Jerusalém estava falido, tinha muita gente devendo para o rei. O banco central de Jerusalém estava falido, estava acabado. Não tinha mais como sustentar o povo, não tinha mais como sustentar a população de Israel. Eles não tinham mais mantimento, eles não tinham condição, eles não tinham dinheiro. Então foi chamado um dos homens que mexia na administração do reinado, e ele foi no Banco Central e começou a pegar a lista dos devedores. E o nome dele estava lá, Obadias. Daí eles foram conversar com Obadias, mas quando eles foram conversar com Obadias, eles descobriram que Obadias já tinha morrido. Obadias já tinha perdido a vida, já tinha morrido. Então, como Obadias já tinha morrido e não tinha como pagar essa dívida, eles foram quem podia. E quem era? Era essa mulher no capítulo 4 de 2 Reis. Daí a Bíblia diz que esse Obadias, ele tinha 2 filhos. Obadias deixou de construir uma casa, sabe para quê? Para sustentar profeta, mas tudo que você investe no céu, quando você investe no céu, você não perde, você não é roubado, você não fale, porque Deus sustenta os seus. Obadias sabia que ao invés de ele sustentar a família, não só sustentar a família, que ele não deixou a família passando fome, que nem alguns por aí, ele sustentou a família, mas ao invés de ele crescer a casa, comprar um monte de terreno, não que seja pecado, mas ele preferiu sustentar a obra de Deus. E quando eles descobriram que Obadias tinha morrido, eles foram na casa de quem podia pagar. Mas quando chegou lá, essa mulher, ela era viúva, o marido já tinha morrido, Obadias, mas ela tinha 2 preciosidades, que eram os 2 filhos de Obadias. E a Bíblia diz que essa mulher, ela foi até Eliseu e disse assim, ó, e a mulher das mulheres dos filhos dos profetas, ou seja, Obadias, ele também cresceu na escola dos profetas quando Eliseu reinava, quando Eliseu falava, quando Eliseu ensinava. Ou seja, ela sabia que aquele homem, o marido dela, ela cuidava dos profetas e ele também cresceu junto com os profetas. E o que eu acho mais interessante nessa passagem é que Deus, ele cuidou dessa mulher.
Deus, ele cuidou dessa mulher. E Eliseu disse assim, ó, o que eu posso fazer? Ei, o homem não pode fazer nada por você. A Bíblia diz assim, ó, que ela diz assim, ó, eu só tenho, a tua serva não tem nada em casa. Olha só, Obadias, ele não comprou móveis, Obadias, ele não comprou nada dentro de casa, a não ser a comida principal para não morrer de fome. Mas ela disse assim, ó, eu não tenho nada em casa, a tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. A botija de azeite, só com um pouquinho de azeite. A Bíblia diz que Eliseu olha para ela e diz assim, então disse ele, vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vazios, e não pouco. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Deixa eu te dizer uma coisa, assim que essa mulher fez, a multiplicação ela só aconteceu porque tinha um pouquinho de azeite. Só ter o azeite, aquele pouquinho de oração que você tem, mas é por esse pouquinho de oração, é por aquela fraqueza, mesmo assim você não deixa de ir para a igreja, tudo dando errado, mas você não deixa de ir para a igreja, talvez até cansado, exausto e até pensando em sair da igreja, mas você não deixa de ir à igreja uma vez ainda para dizer, Deus, obrigado. É por esse pouquinho de azeite, deixa eu dizer para a tua vida, para a tua alma, é esse pouquinho de azeite que Deus vai multiplicar, porque Deus viu que você tem azeite. A multiplicação só acontece com um pouquinho. A multiplicação dos 5 pães e 2 peixinhos só aconteceu porque tinha 5 pães e 2 peixinhos. Se não tivesse, não tinha como multiplicar. Então Deus vai multiplicar por aquilo que tem, ou seja, Deus trabalha por aquilo que você tem. E é esse pouquinho mesmo, é essa oração fraquinha mesmo, é essa oração pequenininha mesmo, que muitas das vezes você diz, será que Deus ouve? Ouve sim, Ele sabe sim, Ele conhece sim, é esse pouquinho que Deus vai multiplicar. É que Ele disse assim, ó, fecha a porta da tua casa, ou seja, os outros não precisam saber. Ela tinha que ter amizade com todos os vizinhos, porque vizinho não ia emprestar vaso para ela, sendo que ela não era uma boa vizinha. Então ela tinha que ser uma boa vizinha. Senão quem vai emprestar um vaso para uma pessoa que sabe que vai roubar o vaso, ou vai quebrar o vaso, ou é relaxado? Então ela era uma mulher de exemplo, de caráter. Então o que Deus disse para ela, através de Eliseu? Para fechar a porta, depois de pedir todos os vasos, porque ela tinha uma boa amizade com os vizinhos, um exemplo para os vizinhos. E ela fechou. O que eu acho mais interessante é que não acabou o azeite. A Bíblia diz que fechou, ou seja, assim que ela usar mais o vaso e colocar o vazio, a torneira abre. Ou seja, o que Deus tem na tua vida é muito grande. A bênção na tua vida só vai correr e não vai acabar mais. Receba essa palavra em nome de Jesus. Deus te abençoe, Deus te guarde em nome de Jesus. É por intermédio dos pouquinhos que Deus vai fazer uma grande multiplicação. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Um abraço para todos. Não se esqueça de comentar no vídeo, deixar o seu joinha, compartilhe esse vídeo com os seus amigos e que Deus te abençoe em nome de Jesus.